Muito bem, começando o programa desta segunda-feira, linda, 3 de julho de 2023. Junho já era, rapaziada. Eu vou começar o programa de hoje atendendo aqui, recebendo, na verdade, uma autoridade que é o promotor de justiça, doutor Carlos Augusto Soares, que é uma pessoa muito importante para o município de Codó, porque é quem cuida, sobretudo, de muitos assuntos importantes do nosso município. Entre eles, saúde, sabe, outros. A água está na mão dele agora, que é um assunto que está mexendo com a sociedade de Codó desde o mês de março. E é por isso que eu fiz esse contato, pedi a ele que nos concedesse essa entrevista e ele gentilmente, é um homem muito educado, nos atendeu. E eu vou começar, promotor de justiça, doutor Carlos Augusto Soares, seja bem-vindo ao nosso programa, atualizando a sociedade de Codó a respeito dessa ação que já está na justiça contra o aumento da água no município de Codó. Promotor, seja bem-vindo. Obrigado, Sérgio. Bom dia a toda a população de Codó. Bem, esse assunto foi levado ao conhecimento da primeira Promotoria de Justiça de Codó, que instaurou de logo um procedimento, reuniu as primeiras informações e viu a necessidade de ajuizar uma ação civil pública pedindo a anulação desses atos que culminaram no aumento do valor das faturas das tarifas cobradas pela água em Codó. O processo judicial tem o seu tempo, tem o seu procedimento, não é uma coisa que isso a população não sabe exatamente como funciona, mas não é algo que se apresente ao juiz e o juiz julga de imediato, né? Tem que cumprir os procedimentos previstos na lei, o Código de Processo Civil, e por isso, talvez a estranheza das pessoas que ainda não tenha sido dada alguma solução. Se questiona no processo a forma utilizada para esses aumentos que acabaram por importar num aumento superior ao que, segundo as regras postas, que seriam, basicamente, o aumento não pode ser maior do que a inflação do período. Que período? 1 ano. É o período de 12 meses. E, calculando o aumento que incidiu sobre algumas faturas que me foram apresentadas, nitidamente, o aumento do período é superior a inflação do período. Então, embora haja uma lei dizendo lá o índice que vai ser aplicado para essa correção dos valores, ou seja, para o aumento do valor cobrado, mas essa lei diz que é determinado o índice, mas na prática o que se tem nas faturas é um valor que não corresponde ao índice, é um valor que está acima, e é isso que está sendo discutido. A situação é um pouco mais complicada porque já faz 3 meses as pessoas continuam recebendo suas faturas com valores altos e reclamando na promotoria, já soube que reclamou na Câmara Municipal também. E pelo teor das reclamações, o que me parece claro é que não apenas essa questão do índice está levando a esses aumentos exagerados, ao meu ver. Há algumas coisas a serem explicadas ainda. E não será surpresa se eu convocar uma audiência pública para discutirmos esses assuntos, porque não dá para ficar discutindo caso a caso. Cada pessoa que chega lá com uma reclamação, o promotor tem que se debruçar sobre aquela reclamação. Isso é contraproducente. E a gente precisa concentrar as causas todas que serão semelhantes em um ato só para conseguir mais eficiência, né? Então, o cenário adequado para esse tipo de enfrentamento é uma audiência pública. Certamente, nessa próxima semana, eu vou analisar novamente alguns casos particulares para ver se realmente esses aumentos ali apresentados são por uma causa diferente puramente da questão do índice. Enfim, o que me parece é que está havendo erro na atribuição dos valores, né? Isso parece muito claro, inclusive em matérias jornalísticas que já foram apresentadas. Pessoas que chegam com uma fatura que era R$50
ela passa para 200 e tanto, e quando se faz a reclamação lá no órgão, ela cai para 140, 150, ou seja, qual é o índice que está sendo aplicado aí? Ou está sendo aplicado algum índice? Então, são questões que dizem respeito à vida das pessoas. O dinheiro que se paga mais numa fatura de água é aquele que vai faltar na mesa das pessoas. E muito mais do que isso, é uma questão simples e crucial, o direito. O direito tem que ser aplicado da forma como ele é. E nesse caso, me parece que o SAAI está realmente desbordando desse direito do consumidor e as coisas precisam ser trazidas ao seu lugar correto. Muito bem, promotor. Eu acompanhando o processo da maneira como jornalista, como se permite, eu vi que a juíza do caso, doutora Elaine Silva Carvalho, disse, olha, eu não vou dar agora, não vou emitir um parecer, uma decisão qualquer nessa liminar antes da audiência de conciliação, porque ela entende, ela escreveu isso no despacho dela, de que pode haver uma possibilidade, existe a possibilidade de um acordo. E a minha pergunta é, para o senhor promotor de justiça, existe a possibilidade de um acordo com o SAAI? E se existir, seria sobre o quê? Né? O que acordar numa situação tão complexa quanto esta, promotor? O acordo, muitas vezes, tecnicamente falando, acaba incidindo sobre o próprio objeto do pedido. Mas é que existe a questão da modulação de um efeito, de uma decisão, mesmo que conciliatória, né? Vamos supor que o SAAI resolva reconhecer esse erro na forma de conceder os aumentos, ou de impor os aumentos nas faturas, mas tem a questão da economia do ente público, né, da autarquia, que precisa sobreviver bem para poder continuar prestando o serviço. Então, a forma como essa revisão possa vir a ser feita, por exemplo, ela pode ser objeto de acordo, não que vá ser, porque do ponto de vista do Ministério Público, nada que vai representar perda para o consumidor pode ser acordado, porque o velho adágio popular de que não se faz cortesia com o chapéu dos outros é plenamente aplicável à atuação do Ministério Público. O Ministério Público não pode fazer acordo concedendo o direito que não é seu, que é da população. No entanto, pode fazer um acordo para se chegar da melhor forma possível à aplicação do que foi acordado, né? Seria a modulação do tempo para restituição de valores já pagos, por exemplo, um período para se chegar à implementação de um eventual entendimento para que esses aumentos voltem ao patamar adequado. E essa audiência de conciliação, na verdade, ela só foi designada porque o Ministério Público, antevendo a possibilidade desse acordo, não pediu a dispensa, porque é facultado pela lei que na petição inicial o autor da ação já peça a dispensa da audiência de conciliação, caso ela não vá ser útil ou não vá ser viável, né? Mas nesse caso é sempre melhor tentar uma conciliação. Tive uma reunião antes disso com o deputado Najib, que foi na verdade quem apresentou esse problema. E eu já tinha tido uma reunião ano passado com o diretor do SAAI, né? Então eu tenho mais ou menos o panorama na cabeça de como que as coisas estão, tanto do ponto de vista do consumidor quanto do ponto de vista do Estado, ou seja, da autarquia pública. E o Ministério Público, quando atua, procura atuar sempre de maneira muito responsável, entendendo que o Estado precisa funcionar respeitando o direito do consumidor, o direito do contribuinte, e que eventuais decisões judiciais, por exemplo, vão sempre respeitar essa correlação de interesses entre sociedade e Estado, porque não se pode buscar aquilo que vá
atingir de maneira severa, por exemplo, o funcionamento de uma instituição pública, porque ela precisa continuar funcionando e funcionando bem. E, ao mesmo tempo, você não pode, como Ministério Público, jamais deixar de pedir o que é de direito do consumidor, neste caso, né, no interesse da sociedade em geral. Por isso a possibilidade de conciliar, para sempre buscar o melhor caminho. Até porque, quando as partes sentam diante do computador, elaboram lá suas peças, uma petição, uma manifestação processual, é claro que nunca se consegue colocar na mesa tanto quanto se consegue colocar no momento de debate, no momento de diálogo, né? Porque no papel cada um fala de uma vez. E ali na mesa os dois estão para debater, as duas partes estão para debater. E é sempre possível chegar a uma melhor solução no momento conciliatório do que no momento de puro conflito. Isso é verdade. Promotor, eu queria agradecer a presença do senhor e dizer que a Sociedade de Codó confia muito no trabalho que o senhor vem desenvolvendo e, sobretudo, nesse momento, né? Porque é como o senhor disse, o que se tira daquela conta de água é o que sai também do alimento, da sobrevivência de cada família, sobretudo as que têm renda menor no nosso município de Codó. Muito obrigado por sua presença. Vou desejar sorte ao senhor nesse debate, né? Esperar que realmente o senhor consiga também fazer esse debate de maneira pública, essa audiência pública, para que a sociedade comece a acompanhar mais e melhor tudo que está sendo feito em prol dela mesma. Parabéns, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui. Ok, obrigado pela oportunidade e em convocando a audiência pública, eu espero contar com a participação realmente da população que vá lá com suas faturas, já com cópia dessas faturas que estejam com valor errado, façam suas manifestações, digam qual é o seu problema, vai haver pessoas anotando essas demandas, o SAI será convocado também, a Prefeitura Municipal, que é, na verdade, embora o SAI tenha sua autonomia, mas é vinculada à Prefeitura Municipal, a Prefeitura Municipal será convocada também, e precisamos discutir esses assuntos. Certamente, eu farei realmente essa convocação da audiência pública, mas precisamos que as pessoas estejam lá para mostrar a sua insatisfação, não apenas, mas o seu problema. Obrigado, promotor.